Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Clara Duarte, eu sou geóloga, eu trabalho no modelo e estimativa de curto prazo. E apresentar junto comigo esse trabalho o geólogo também da mina, o Bruno Mendes Pereira. Infelizmente, ele não pôde estar presente. Ele trabalha no modelamento e estimativa de médio e longo prazo. Bom, nós trabalhamos na Jacobina Mineração, uma empresa do grupo Pan American Silver. O nosso trabalho é intitulado Utilização de critérios geoestatísticos para direcionamento da malha de sondagem, visando a otimização na conversão de recursos. Bom, a equipe do projeto foi formada por mim, líder desse projeto, juntamente com o Bruno, já citado. Temos as geólogas da mina, a Sheila e a Marcela, e os geólogos da exploração, que foram os nossos clientes nesse projeto, o Matheus Cavalcante e a Daniela Macedo. Como sponsor do projeto, o coordenador da geologia, o Danilo Ribeiro. Bom, o produto deste projeto é um modelo indicando áreas com maior potencial de conversão de recurso, baseado em probabilidade e análise de risco. Antes que eu comece a falar de geoestatística, de aprofundar um pouco essa geoestatística, eu vou falar um pouco dos diversos tipos, dos dois tipos, na verdade, de sondagens que vão ser abordados nesse trabalho. O primeiro deles é o tipo exploratório. O tipo exploratório é aquele para descoberta de novas áreas. Então, ali em vermelho, eu consigo verificar que eu não tenho informação geológica, eu não tenho nenhum furo de sondagem para me dizer como está a geologia, se existe minério naquele local ou não. O outro tipo abordado é o tipo infill drilling. O tipo infill drilling é aquele que eu já sei que existe o minério naquela região, no nosso caso o ouro, mas eu preciso adensar essas informações, ou seja, diminuir o risco associado àquele minério. Se ele existe, qual o risco associado? Então, quanto mais eu adenso a minha quantidade de informações, ou seja, eu aproximo a minha malha de sondagem, eu diminuo o risco associado. Então, eu tenho do medido ao indicado, inferido e o potencial. Aqui eu tenho uma imagem de uma mina nossa de João Belo Norte, no qual mostra como seria o nosso trabalho do modelamento geológico. A gente analisa essas informações dos furos de sonda juntamente com as informações da galeria. Então, analisamos o tipo de rocha, a estrutural, a análise química, e a partir daí a gente delimita os corpos de minério. Cada faixa colorida dessa é um corpo de minério. Bom, voltando agora à geoestatística, novamente o nosso objetivo, que é o produto deste projeto, é um modelo indicando áreas com maior potencial de conversão de recursos, baseado em probabilidade e análise de risco. E qual o intuito mesmo disso? Direcionar os locais para priorização da malha de sondagem, antecipando e otimizando essa conversão de recursos de forma dinâmica. O porquê dessa forma dinâmica? Nós criamos essa metodologia que, a partir de que os novos dados vão entrando no nosso banco de dados, essa estimativa ela roda automaticamente. Então, uma vez criada, o novo dado entra e essa estimativa é atualizada. Aqui nós temos duas imagens, uma de high grade e uma de análise de risco. O high grade seriam as zonas de mais alto teor, com um teor acima de maior ou igual que 3, e espessuras também maiores ou iguais que 3. E a análise de risco varia do risco muito baixo ao risco muito alto. Então, o interessante desse projeto é você utilizar essas duas informações de maneira conjunta, concomitante. Ou seja, eu posso ter uma área que ela é de high grade, porém, ela tem um risco associado. Então, a depender do objetivo desse trabalho, se eu quero descobrir novas áreas ou eu quero converter recurso, você consegue balizar realmente essa sua programação. Bom, aqui tem algumas causas que motivaram, nos impulsionaram a desenvolver esse projeto. A primeira é que os dados eram estáticos. A segunda é que nós tínhamos ausência de embasamento geoestatístico. Essa programação de sondagem, ela ocorre como? Analisando a geologia da região, os dados estruturais, os litotipos, e a partir daí essa programação de sondagem ela é executada. Então, quando a gente tem um auxílio dessa geoestatística, desse embasamento geoestatístico, vem para apoiar, vai ser mais uma ferramenta para nos ajudar numa atividade que já vem sendo feita de maneira bastante assertiva. O outro é a previsibilidade de conversão. A gente aumenta essa previsibilidade, e só que, porém, essa previsão antes ela era estática. Então, com o nosso trabalho, a gente aumenta isso. Como é que eu falo de previsão estática? Eu programei essa sondagem, eu falo a equipe, a gente programa essa sondagem, mas a gente não sabe, à medida que os novos dados vão entrando, quanto a gente vai convertendo de maneira dinâmica, de maneira ao vivo. Vai entrando dado e essa informação vai sendo atualizada.
Bom, por último, a ausência de atualização preliminar dos dados. E, último seria esse encurtamento do gap de atualização. Eu deixei para falar isso por último porque aqui eu tenho um gráfico de barras mostrando as nossas minas na Jacobina Mineração. Então, a gente consegue ver que o nosso ciclo de atualização é muito longo. A mina que atualiza mais rapidamente, ela atualiza uma vez ao ano. Existem minas que têm 4 anos para uma atualização. Então, imagina você programar uma sondagem, você executar, fazer as análises químicas, modelar e estimar. Você só vai saber o quanto você converteu, o resultado do seu trabalho, quando esse ciclo todo ele é completado. Então, aqui tem o ciclo, né, o resumo do ciclo do processo entre programação, execução, descrição, atualização desse modelo de médio prazo, a estimativa de recurso e o Resource Table, que é realmente a tabela de recurso para a gente saber oficialmente o quanto a gente converteu. E o Quick Win desse trabalho é justamente essa possibilidade dessa análise prévia desses dados. Então, quando os dados eles forem entrando no banco, a gente já consegue, né, modificar, otimizar essa programação em tempo real. Essa metodologia ela foi realizada no Leapfrog Edge, que é um software de modelagem, que é o Leapfrog, e a extensão Edge de estimativa de recurso. Nós utilizamos esse software justamente por causa dessa atualização dinâmica. Hoje, a nossa estimativa de recurso é feita no VUCA, da Maptec, porém, ele não atualiza essa estimativa automaticamente. Então, nós propusemos a exploração, utilizar, né, esse modelo feito no Edge. Uma dúvida que poderia surgir, por que a gente não estima os nossos modelos oficiais no Edge, com essa estimativa automática? Porque a gente não consegue replicar os parâmetros estatísticos que a gente utiliza no Vulkan. Porém, os dados eles estão muito similares e ajuda a exploração, o nosso trabalho, né, para balizar essa programação de sondagem. Então, nós geramos esse modelo de probabilidade de ocorrência de minério, que seria o high grade, né, com a variável de high grade de teor e espessura maior ou igual que 9. E geramos também junto essa análise de risco associada. Isso nos dá uma maior precisão na programação da malha de sondagem, resultando na maximização da conversão de recursos juntamente com essa análise de risco. Bom, a metodologia, quando a gente fala de estimativa de recurso, é criação do modelo de blocos, estimamos o teor, que no nosso caso o ouro, por krigagem e vizinho mais próximo, que é o nearest neighbor, e estimamos também a espessura, que foi o grande ganho do nosso trabalho e a grande dificuldade também nesse caso. Após essa estimativa do teor e da espessura, nós geramos as variáveis de high grade, de risco, e possibilitou também o que a gente chama de o mínimo, né, o teor mínimo e o teor máximo. A variável de risco ela foi feita a partir do slope of regression, que é uma análise baseada em regressão linear, que os resultados variam de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais baixo o risco. Quanto mais próximo de 0, mais alto o risco. Então, aqui eu tenho uma imagem, para poder exemplificar isso, das duas premissas básicas do slope of regression. Eu quero saber o teor daquele quadrado que tem a interrogação. Se as minhas amostras próximas elas tiverem resultados de análise químicas próximas, o meu risco é baixo. Se eles variarem muito, o meu risco é mais alto. A outra premissa também é o distanciamento dessas amostras ao ponto que eu quero estimar. Se eles forem próximos, o risco é baixo. Quanto mais distante, maior o risco. Aqui eu tenho uma mesma região estimada com teor de 5. Se o meu slope of regression for intermediário, 0,5, lembra que ele varia de 0 a 1, eu tenho uma margem de erro grande, que varia o mínimo de 2,5 e o máximo de 7. Quando o meu risco é baixo, essa margem de erro ela já é menor, ela varia de 4,5 a 5,5, baseado na fórmula do slope of regression. É basicamente igual à pesquisa eleitoral. Tá? O candidato tem 48%, varia mais ou menos 2% para mais, 2% para menos. Então, quando eu aumento o risco, eu aumento essa margem de erro. Aqui são umas imagens, né, mostrando como essas variáveis elas se apresentam no software, desde a análise de risco ao high grade, a inferior aqui da esquerda, o teor mínimo e o teor máximo. Agora, depois que essa metodologia foi toda criada, que foi o mais difícil do nosso trabalho, o que a gente fez? A gente pegou essa programação previamente feita, sem a utilização do modelo de probabilidade de risco, e analisamos, já com esse modelo de probabilidade. Identificamos a possibilidade de 4 furos que estão assinalados em vermelho. Então, a gente pegou esses 4 furos e analisou.
O que identificamos? 3 deles nós retiramos da programação e um deles nós realocamos no local que era de high grade pelo nosso modelo e existia um risco baixo associado. E com isso, nós conseguimos converter mais onças do que previamente seria convertido com uma metragem menor de sondagem. Nós retiramos 3 furos e aumentamos as onças convertidas. Então, para fechar, como ganhos tangíveis, essa redução da metragem perfurada, e como ganhos intangíveis, que seria mais importante do que o financeiro, da redução da metragem, é essa criação da metodologia. Não houve custo adicional para a realização desse processo, desse projeto. Nós já detínhamos essa licença, já possuímos essa licença, então foi o nosso custo homem-hora, nossa cabeça realmente para pensar e criar esse projeto. Antecipação na conversão de recurso, redução no tempo de análise de conversão, maior confiabilidade da programação de sondagem, ela já é feita de forma bastante assertiva, porém, quanto mais ferramentas a gente utilizar, mais assertiva a gente vai ser cada vez mais, a gente diminui a chance de errar. Possibilidade de replicação da metodologia em outras unidades e aumento da previsibilidade de conversão. Então, quando eu tenho esse range de mínimo e máximo, isso se aplica à quantidade de onças. Então, se eu quero converter as onças no local, eu sei mais ou menos quanto eu vou converter, né, de onças mínimas e quanto eu vou converter de onças máximas. Isso ajuda a gente a ter essa previsão do nosso trabalho, a aumentar essa previsibilidade. Então, aqui só fechando em números, a retirada de 3 furos da nossa programação são 1.500 metros a menos. Isso fechou em R$ 2.167.000 de furo, né? Juntamente com a análise química, R$ 2.154.600. Bom, o agradecimento aqui é um depoimento, na verdade, de um geólogo da exploração, e que a gente colocou em negrito palavras-chave, que é o intercâmbio de informações entre as áreas. E agora, esses indicadores de conversão de recursos, eles vão ser acompanhados em tempo real, que é o que a gente propõe, né, com essa estimativa de forma dinâmica. E, certamente, a gente vai conseguir replicar em outros projetos da empresa. Então, o que a gente pensa? Em outras minas, porque a gente fez para uma única mina, que foi de João Belo Sul, mas a gente conseguir replicar em outras minas da própria Jacobina Mineração, como em outros projetos, agora da Pan American Silver. Pronto, finalizei. Agora eu queria agradecer realmente a oportunidade de estar aqui mais um ano. Ano passado a gente apresentou o nosso projeto voltado à sondagem com Greenbelt aqui na revista, com metodologia Greenbelt. Esse ano o nosso projeto foi um projeto de Black Belt e novamente a gente teve a oportunidade de estar aqui. Então agradecer à revista Minérios pela oportunidade, agradecer à Jacobina Mineração por todo o apoio durante o desenvolvimento desse projeto. E agradecer a equipe do projeto. A cada um, não seria possível a gente conseguir esse resultado se não fosse pelo apoio de todos, e mais especificamente ao Bruno, por toda a parceria durante o desenvolvimento, todo o apoio e todo o ensinamento. Então, obrigada, equipe. Sem vocês, realmente não seria possível. Obrigada.